A ideia da Valhalla ela surgiu em 1996, né? Na verdade o início era uma banda e eu lembro que essa banda não passou do primeiro ensaio. E aí veio a ideia de fazer um fanzine, então a gente começou a pensar no lance do zine, né? E foi aí que começou, em julho de 96. E a gente nunca tinha tido nenhum tipo de experiência jornalística, não tinha nem conhecimento no português para poder escrever, né, profissionalmente, era uma coisa bem de fã mesmo. E aí a gente começou a falar sobre as bandas que a gente mais gostava. Foi legal, a primeira edição a gente vendeu na porta do Monsters of Rock. E aí no final, né, até a surpresa, a gente conseguiu vender tudo. E aquela grana que a gente arrecadou ali era para fazer já o número 2. Só que a gente ficou tão empolgado e estava vendo as bandas que a gente curtia, acabamos gastando tudo em cerveja e aí não tinha mais verba para fazer o número 2, né? E aí começamos a vender anúncio, arrecadamos uma grana, fizemos o segundo, e aí no terceiro que ela chegou no formato de revista. E aí a gente começou a ter contatos internacionais, né? A coisa começou a evoluir. Essa foi a primeira que a gente decidiu, não, vamos fazer no formato profissional de revista. O nosso colega na época, o Alex Kampfer, a gente chamava ele de Hard, né? Era o apelido dele. E aí ele já fez uma capa com uma arte, né? A parte da diagramação também foi toda feita por ele, já seguindo o formato jornalístico. As coisas acabam ficando essenciais, então era um veículo essencial. A gente já tem tão pouco veículo especializado. Eu fui atrás, eu lembro que eu fui atrás, depois eu quis fazer um anúncio, aí eu conversei com ela sobre anúncio, aí depois que eu vi a primeira tal, fui anunciante, leitor e também vendia na loja. Eu virei um ponto mesmo de distribuição, então tinha, como a gente vende bastante online há muito tempo, então as pessoas já mandavam e-mail, olha, eu vou esperar quando chegar a Valhalla, você já guarda esse CD, chegando a Valhalla você já manda tudo junto. Valhalla eu conheci através do Hélio, mesmo pedi uma entrevista para o meu trabalho, Alfa Terceiro. O Hélio tentou encontrar comigo, fiz entrevista, ele ficou super interessado. Fiquei 11, 12 anos sempre. Tinha uma coluna que chamava Universom e fazia resenhas mais de disco classic rock, que é a minha área, né? Principalmente de 68, 75, com a entrada da Sitar, né, através dos Beatles no mundo ocidental, foi isso que eu levei para Valhalla, essa inserção. Que eles não tinham, nem os caras que estavam resenhando, era muito molecada, eram, né? O Hélio tinha o quê? 20 e poucos anos. Aí ele ficou, porra, cara, você não quer escrever pra gente? Não, eu conheci a Valhalla, eu já fotografava shows, né? E saindo dos shows uma vez eu recebi uma Valhalla. Partindo dali eu peguei os contatos e procurei na internet e mandei um e-mail para eles, perguntando se eles estavam precisando de fotógrafo, né? Porque a revista acho que ainda estava bem no começo naquela época. E dali em diante eu comecei a fotografar direto para a Valhalla.
Foi uma coisa bem legal, deu uma alavancada na minha carreira, eu mesmo comecei a progredir muito, entendeu? Conhecer como que funcionava essa parte de imprensa, credenciamento, tudo, e daí eu comecei a ter uma alavancada na minha carreira aí. A impressão em gráfica sempre foi muito caro, e a gente não tinha ainda um nome forte para poder vender publicidade. Então aí entrou a história dos shows, a gente começou a produzir show aqui em Sorocaba, na cidade, e da renda dos shows investia totalmente na revista. E aí começou a vir convites, então tipo as bandas entravam em contato para querer vir tocar, e convites de promotores que traziam turnês internacionais para o Brasil começaram a entrar em contato com a gente, oferecer. E aí veio o convite do show do Paul Di'Anno, né, o ex-vocalista do Iron Maiden. Isso foi em 98. Eu lembro que teve gente que duvidou que era verdade, que o Paul Di'Anno ia vir para Sorocaba, né? Ninguém acreditava nisso. Imagine, o Paul Di'Anno, ex-vocalista do Iron Maiden em Sorocaba, isso aí deve ser piada. Eu me lembro na época que a gente inaugurou uma coisa que hoje é comum, hoje todas essas bandas vêm para o interior. Na época, os shows, os artistas internacionais só tocavam em São Paulo, Rio, só nas grandes capitais, né? Bom, eu tenho um vínculo bem forte aí com a história da Valhalla, né? Porque pelos idos de 1996, 97, 98, tanto eu quanto o Wellington Tomasi, editor da Valhalla, a gente já era amigo, a gente trocava correspondências, porque os dois eram fanzineiros, né? E o Wellington começou a fazer eventos com bandas underground, né? E eu comecei a ir nesses eventos, né? Em Sorocaba, Votorantim, Itu, aquele pedaço ali. E esses eventos que eu assistia do Wellington, eles acabaram me inspirando a organizar aqui em São Paulo também. Então eu posso dizer que o Wellington Tomasi, o trabalho dele junto ao Valhalla, em Sorocaba, foi diretamente ligado ao meu início como produtor do Brasil Metal Union. Precisava aumentar cada vez mais a tiragem para ter uma circulação maior. Então também isso começou depois a ser a meta principal, né? E uma publicação impressa sempre a meta é você ampliar a tiragem, né? Nós não tínhamos uma revista de rock, porque quando nós iniciamos esse processo, que foi em 1993, já tinha muito forte algumas revistas, a Dinamite já existia, e foi um segmento que a gente deixou para trás, assim, ou não entramos porque tínhamos concorrentes muito fortes. E aí, em determinado momento, o Wellington me procurou, então com a proposta de agregar a Valhalla às publicações que a gente já tinha. Aí nós fizemos esse desafio, aceitamos o desafio de melhorar aquilo que já estava bom, então foi um trabalho fácil de fazer, foi muito legal. Agora o conteúdo sempre foi denso, né? O Wellington sempre escreveu toda a equipe dele, eu lembro que eles realmente faziam com muito tesão. E até era um problema de, para de escrever que tem muito texto, né? Ninguém lê tanto, não, mas lê, é um público diferente e tal. E era uma característica da Valhalla, tinha muito texto e os leitores liam mesmo, então eram muito aficionados e tal. Ela tinha uma característica diferente das outras revistas da HMP. Desde o início sempre houve essa questão, essa busca por evolução, superação de problemas, de obstáculos, né? A partir do momento de como fazer uma revista, então sempre foi uma questão de aprendizado. E aí chegou numa época que houve um problema muito grande que não foi possível. A solução foi, de repente, saber parar. Na época foi o boom da internet, então atingiu o mercado editorial assim de forma geral, não só revistas de música, né, mas todo tipo de publicação impressa foi afetada pela internet. E ao mesmo tempo afetou também o mercado musical,
né, com os downloads ilegais, a pirataria, foi o boom, foi o auge, né? E a gente sempre dependeu desse mercado da música, dos CDs, né? E, tipo assim, atingiu a gente dos dois lados, né? Nesse ponto aí foi a decisão certa, saber parar. E é interessante que as pessoas percebem que a gente parou como se tivesse parado no auge, né? Não foi uma revista que acabou assim numa decadência, né? Que sofreu uma dificuldade e aí começou a se deteriorar, né? Então a Valhalla ela parou no auge, né? Na sua melhor forma. É uma revista que realmente fez muita história, teve muita importância na cena brasileira, né? Eu tenho saudade, acho que faz falta. Hoje os tempos são outros, né? Já só uma revista sobrevive, né? Estamos na era da globalização, do Facebook, do Whiplash, né? As pessoas não têm mais o hábito de comprar revista, não tem razão de ter tantas revistas assim. Mas a Valhalla, o tempo que durou, do tempo que existiu, ela fez muito bem o seu trabalho, né? Que as outras revistas não fizeram, assim. Então eles vieram com umas ideias de matéria, de sessões muito legais, assim, muito provocantes, assim. E enfim, foi uma revista que marcou e eu tenho muita gratidão e nostalgia pela Valhalla. Tem até hoje que a gente que eu encontro e fala, pô, mas a revista acabou, não vai voltar, ainda tem esperança que a revista volte, entendeu? Porque eles sentem falta da revista no mercado. E a Valhalla tinha essa característica de ser bastante sem nenhum compromisso comercial. Então ela sempre foi muito fiel aos leitores e aos fãs do metal, né? Mais do que qualquer panelas ou interesses comerciais, né? Então ela sempre teve essa pegada assim de ser true, né? E pra gente sempre foi muito importante ter esse tipo de mídia impressa, especialmente no começo da internet, como eu disse, porque hoje muitos desses meios migraram para a internet, né? E a internet conecta hoje muito bem o artista com o fã. Mas eu me lembro dela ter representado muito bem esse papel. Que marcou época e está fazendo falta, né? Porque no fim hoje, por mais que você tenha muita informação, a fonte e a qualidade da informação nem sempre é confiável, né? Cara, igual a Valhalla não teve. E quando a Valhalla acabou, cara, não é porque eu escrevi novamente isso. Houve uma ruptura, deu uma queda, teve um buraco no rock no Brasil. A revista ela segurava alguns. Vamos lá, ela fazia uma ponte entre algumas tribos. Quando ela caiu, fez assim, ficou cheio de remendo, buraco, né? Não teve outra revista que entrou para tapar esses buracos. Então ficaram revistas tendenciosas novamente. Isso sempre teve assim enraizado, essa questão, a gente quer fazer, é a vontade de fazer. E o que precisa, né? Como que faz? E aí você se informar, perguntar coisas para as pessoas, né? Tem que ter uma coisa um pouco de louco assim, né? Para arriscar, né? Se você for pensar muito racionalmente, a coisa você não vai, né? Você não vai fazer, né?